Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela Um Refúgio para o Amor, de 9 de outubro a 13 de outubro de 2023. Nessa semana, acontece o casamento de Clara e Rodrigo. Luciana descobre que Rodrigo se casou com Clara e que ela está grávida. Patrício acaba descobrindo que Luciana também espera um filho de seu irmão. E mais, começa o julgamento entre os Torreslanda e Linhares. Antes do vídeo começar, gente, quero fazer uma pequena homenagem para minha gatinha, chamada Preciosa, que infelizmente morreu ontem, viu? Fiquei muito triste e não consegui trazer o semanal ontem para vocês, mas o vídeo está saindo hoje. Não é fácil perder um bichinho, viu? Que a gente ama, né, pessoal? Mas precisamos ter força e seguir em frente. É isso, gente. Sei que para muitos pode parecer desnecessário meu comentário, né? Falar sobre a minha gatinha aqui, mas eu quis assim. Então, eu espero que vocês entendam, né? E se puderem, deixem seu like e se inscrevam-se no canal, porque vai estar me ajudando muito, né? E é isso, sem mais enrolação e vamos pro vídeo. Segunda-feira, 9 de outubro. Maximino diz a Rodrigo que já sabe do filho que ele e Clara esperam. Rodrigo diz que ele e Clara já conversaram e decidiram não se casar. Maximino diz que isso é uma responsabilidade e não irá permitir que um Torreslanda, seu neto, fique por aí, solto no mundo. Maximino pede que o filho cumpra com o dever e se case com Clara. Lorenzo elogia a decoração na parede da casa de Paz. Paz pede que o filho fique em casa e não volte para a cidade grande. Lorenzo pergunta para quem ficará ali se não tem trabalho e como viverão. Madalena pede que Paz deixe Lorenzo ir. Luciana diz que Estelinha estará cuidando dele. Paz pede que o filho se cuide e nem se meta em problemas. Madalena pede que ele cuide de Violeta e a avise caso algo aconteça. Luciana pede a Lorenzo para não dizer a ninguém que ela está grávida de Rodrigo. Lorenzo diz que ela devia dizer a verdade para Rodrigo o quanto antes, para ele se encarregar dela e do bebê. Luciana pede que ele se mantenha afastado dos Torreslanda. Lorenzo diz que está apaixonado por Jana. Melissa pergunta à mãe se sabia que Luciana é filha de Cláudio Linhares. Luciana diz ao irmão que suspeitava disso, mas não quer que ele sofra como ela sofreu. Melissa habla mesmo e critica a mãe por ter ficado calada durante anos, pelo crime que Roselena cometeu. Constança diz que Roselena é sua irmã. Melissa diz que ela sabia, viu como sua tia tratou Luciana, sabendo que era a menina que ela tinha dado, filha de Cláudio Linhares. Constança diz que de princípio ninguém sabia que Luciana era a filha de Cláudio e descobriram depois. Melissa diz que seus primos não sabem disso e pergunta quando Roselena confessará a verdade. Connie diz que quando ela não aguentar mais e Roselena está doente, atormentada com tudo o que fez. Melissa diz que não sabe como elas conseguem comer, beber, vivendo nesse mundo de mentiras. Constança pede que Melissa não diga nada para ninguém e entenda. Melissa diz que isso vai contra suas convicções e diz que não voltará àquela casa mais e sai. Julieta liga para Brígida e pergunta o que soube de Rodrigo. Brígida diz que na casa tudo está tranquilo. Julieta diz a Brígida que Clara está grávida de Rodrigo. Melissa está saindo e ao encontrar a tia, diz que ela a impressiona e ela não tem vergonha. Melissa sai. Brígida diz a Roselena que Julieta acabou de ligar. Roselena pergunta a Constança o que Melissa tem. Constança diz que Melissa sabe de toda a verdade e Cláudio Linhares contou para ela. Julieta, sua filha e seu bando de raparigas e aranhas quer espalhar a notícia da gravidez de Clara a todo canto. Roselena diz à irmã que não entende o que este homem pretende e se Cláudio Linhares quer destruí-la. Constança diz a Roselena para dizer a verdade para os filhos dela. A bruxa se nega. Jonas chega em casa. Rodrigo avisa Marcos e Gabriel que seu pai quer que ele se case com Clara, já que ela está grávida. Rodrigo diz que tem que cumprir com seus atos e irá se casar. Lorenzo diz a Luciana que se apaixonou por Jana, e desde a primeira vez que a viu, se encantou. Luciana diz que Jana é muito linda, mas é melhor ele se afastar dela. Lorenzo diz que não pode e não quer. Cláudio diz a Norma que vai viajar e pede que o avise, caso tenha alguma informação sobre a audiência. Bernardo chega e diz a Cláudio que identificou o homem do vídeo e se chama Pedro Campos, que trabalhou no departamento de finanças e era incondicional de Maximino. Oscar entrega para Rodrigo a ata do divórcio dele. Rodrigo diz que o que mais o dói é que ele e Luciana terminaram como inimigos, sem possibilidade alguma de se reconciliarem. Luciana diz a Lorenzo que ele vai sofrer.
Lorenzo diz que Jana é filha dessa senhora que tanto mal fez para ela e sempre os verão como menos. Luciana diz a Lorenzo que Roselena, assim como não cansou para separá-la de Rodrigo, o mesmo será com ele e Jana. Enquanto isso, no trabalho, Vic segue triste, por Nicole lhe reclamar por ter demorado de voltar do intervalo. Ofélia diz a Serena que precisa trabalhar e não importa que seja naquela boate, mas se preocupa pela sua mãe. Estela está triste. Ofélia pede que ela não chore por sua culpa. Ofélia diz que precisam de dinheiro. Anoitece. Lorenzo irá viajar de volta para a capital e já está no ponto para pegar o ônibus. Rodrigo visita Clara, diz que pensou melhor e que o melhor é eles se casarem. Clara diz que eles ficaram de não se casarem e não entende o que aconteceu. Paz diz a Madalena que não gosta de todos estarem separados e por seu filho ter ido de volta para o México. Paz pede que Madalena fique com elas na casa. Madalena agradece e diz que irá pensar. Madalena diz que precisam preparar algo para Cláudio, que deve chegar daqui a pouco para o jantar. Rodrigo diz a Clara que a cerimônia deles será secreta, no civil, apenas com a família. Perua Julieta reclama horrores e diz que não está de acordo. Clara pede que Rodrigo desculpe sua mãe. Julieta diz a Roselena que Rodrigo acabou de visitá-las, dizendo que amanhã, ao meio-dia, se casa com Clara. Brígida escuta tudo pela outra linha e fica surpresa. Julieta diz que por fim conseguiram prender Rodrigo a Clara. Aldo convida Vic para sair com ele pro inferno. Vic diz que tem muito medo e quando saiu da estética, Maximina pegou e a levou ela para o apartamento à força. Aldo diz a Vic que ela tem que largar de ter medo e confiar nele, porque não está sozinha. Vic aceita confiar nele e sorri. Vic diz que não irá na boate com ele. Aldo pede um beijo. Eles se beijam, apaixonados. Oscar diz a Constanza que amanhã Rodrigo e Clara irão se casar e Clara está grávida. Connie fica surpresa. Patrício diz a Jana que mesmo custando muito acreditar, amanhã Rodrigo se casa com Clara. Jana não entende o que Rodrigo tinha na cabeça para dormir com Clara e engravidá-la, ainda por cima. Luciana arruma a mesa para a chegada de Cláudio. Sem perceber, ela diz papai, que escolheu as flores mais lindas para ele. Paz e Madalena ficam surpresas. Luciana pede perdão e diz que foi um impulso. Paz pede que ela não se preocupe, porque o advogado é pai dela, um homem generoso, como o pai dela, Galdino. Patrício diz a Jana que pela sua fundação mandará móveis e materiais escolares para o povoado, lá de Luciana. Patrício diz que verá a Luciana, já que a fundação fica no povoado dela. Jana pede para ir com ele. Roselena chega no quarto. Melissa liga para Jana e diz que foi embora da casa porque tinha muito que estudar. Roselena fica nervosa, com medo de Melissa dizer a verdade para Jana. Jana diz a Melissa que amanhã Rodrigo irá se casar e ele engravidou Clara. Melissa diz que não quer falar mais de Rodrigo e nem irá ao casamento amanhã. Serena apresenta Ofélia para Lastra, sua amiga, que cobrirá ela por 2 noites na boate. Violeta diz a Aldo que Lorenzo foi ao povoado ver a família e Luciana também, mas logo deve voltar para ajudar Fabiano no negócio de salgados. Cláudio chega à casa de Paz e Luciana. Ela fala que pintou a parede da casa. Luciana diz a Cláudio que precisam se preocupar por Roselena, porque Matilde já deve ter dito a ela que ela está grávida de Rodrigo. Cláudio pede que a filha não se preocupe com isso. Roselena pergunta a Jana como vai com Boris. Ela diz que bem. Rodrigo chega na casa e avisa a todos que amanhã se casa com Clara. Roselena finge surpresa. Todos arregalam os olhos ao saberem da notícia. Terça-feira, 10 de outubro. Cláudio diz a Luciana que não deixará ninguém dos Torreslanda fazer mal a ela, nem ao bebê, e teriam que matá-lo primeiro. Luciana diz que não quer que essa senhora faça mal a ele ou a algum deles. Cláudio manda todas elas pensarem na possibilidade de morar no México com ele. Bruxa Roselena só falta soltar fogos de artifício, porque está morrendo de felicidade pelo casamento de seu filho com Clara. Rodrigo diz que é o mais conveniente no momento e é melhor para o filho dele e de Clara. Patrício e Jana não estão de acordo com isso. No dia seguinte, Paz diz a Luciana que ela e Madalena irão ao mercado comprar carne saborosa para o advogado. Cláudio diz a Luciana que espera que ganhe a confiança dela e que ela veja nele um amigo, um confidente. Luciana diz que sempre o viu assim, desde que o conheceu. Está prestes a acontecer uma tragédia. Sim, gente, o casamento de Clara é safada e de Rodrigo um idiota. Jana e Patrício só estão ali por obrigação. O juiz dá boa tarde a todos e diz que vão dar início à cerimônia civil.
Clara está feliz, enquanto Rodrigo tonto está triste. Cláudio pede perdão a Luciana porque está prestes a causar uma dor a ela e entrega para ela a ata do divórcio dela com Rodrigo. Luciana fica muito triste. Clara assina os papéis do casamento. Rodrigo também assina. O juiz chama as testemunhas para assinarem. Depois, eles são declarados casados. Clara dá um beijo forçado em Rodrigo. Roselena quase infarta de felicidade. Luciana chora ao ver a ata do divórcio. Cláudio diz que sente muito, mas é um documento importante, que ela deve guardar. Luciana diz que vai guardar bem, porque isso vai lhe lembrar de Rodrigo, que já não estão mais juntos, e se acabou. Clara diz a Rodrigo que agora ele é seu esposo, para toda a vida, e sempre estarão juntos, os três, contando com seu filho. Roselena, baranga nojenta, agradece a Rodrigo por lhe dar um neto. Matilde chega em casa e acredita que Brígida está muito feliz com o casamento de Clara e Rodrigo. Brígida não está contente e gostaria que Rodrigo não se casasse nunca, mas agora que será pai, não tem mais jeito. Matilde reclama com Brígida, dizendo que uma taça não está limpa. Luciana conta ao pai a história sobre o concurso de cerâmica que ganhou e como suas vasilhas foram parar lá. Cláudio diz a Luciana que gostaria que ela fosse à capital para assinar uns documentos, porque tem algumas propriedades e quer nomeá-la sua herdeira. Luciana agradece. Pá chega em casa com Madalena e não encontra ninguém por lá. Aquiles chega à casa de Paz para ver como tudo está lá. Aquiles diz que ficou sabendo que seu amigo advogado voltou. Ofélia diz à mãe que a Inferno não é tão horrível como ela pensa, porque ontem que foi se deu conta. Ela pede que ela não a convença que isso é um trabalho decente. Ofélia diz que Serena apresentou todos à boate e voltou embora com Violeta e Polo. Maximino agradece ao juiz por realizar o casamento de seu filho. Rodrigo agradece a Melissa por ter vindo. Ela diz que só veio por causa dele. Rodrigo pergunta se ela o acompanha até em casa. Melissa diz que ela não vai. Todos combinam de se verem na mansão. Ofélia diz a Violeta e Serena que sua mãe está muito chateada e triste. Ofélia diz que está morrendo de sono, mas teve que arrumar Marianinha para ir à escola hoje, cedo. Violeta diz que não podem seguir sendo garçonetes de antro pelo resto da vida. Além do mais, Marcial sempre a procura por lá. Fabiano e Lorenzo voltam a vender salgados. Jana passa de carro ali e cumprimenta o amor. Roselena reclama com Jana por estar gritando na rua. Brígida manda Matilde se apressar, porque os noivos chegaram. Matilde diz sozinha: "Ah, meu menino Rodrigo, se você soubesse que Luciana também espera um filho seu." Luciana diz ao pai que vai querer que seu filho nasça no povoado. Ele diz que gostaria que ela fosse atendida num hospital melhor, da capital. Luciana diz que quer ter seu bebê mais natural possível. Cláudio diz que a mãe dela dizia o mesmo. Arite encontra Cláudio com Luciana e pergunta por que ele vem sempre ali. Na casa dos Torreslanda, o clima está parecendo de velório, de alguém. Marcos pergunta aonde eles pensam em ir de lua de mel. Clara diz que aonde Rodrigo quiser. Rodrigo diz que vão ter que adiar, já que tem muito trabalho. Maximino diz que eles irão ao Canadá. Rodrigo diz que iria por uns dias lá no Canadá, mas ficará por um mês ou mais. Todos brindam. Paz diz a Cláudio que gostaria de fazer um brinde por ter ele com elas. Todos brindam com leite. A Arite fica sabendo que Luciana vai ter um bebê e fica contente, porque vai ter um amiguinho para brincar. Rodrigo e Clara chegam ao apartamento. Clara diz que vai tomar banho para se refrescar e o espera no quarto. Rodrigo começa a beber. Patrício diz a Naná que lamenta o casamento de seu irmão com Clara. Matilde diz que agora só podem desejar que tudo vá bem entre eles. Patrício duvida que Rodrigo será feliz com Clara. Rodrigo segue bebendo no quarto. Clara chega até Rodrigo, de hobby, e tira na frente dele, ficando totalmente nua. Luciana acende uma vela e agradece à Virgenzinha por cuidar dela e de seu bebê, e por dá-lo saúde, e encarrega ela de cuidar de Lorenzo, Violeta, Arite, sua mãe e Madalena, e também Jana, Patrício e seu homem, Rodrigo. Rodrigo não sente nenhuma atração por Clara e a veste. Clara vai até lá e o abraça. Rodrigo sai do quarto dela. Clara fica furiosa e diz sozinha: "Ai, estúpido, te odeio." Rodrigo não sabe quanto eu te odeio. Rodrigo vai dormir na sala e pensa na Luciana. No dia seguinte, Clara comenta com a mãe que Rodrigo a rejeitou na noite do casamento e não esqueceu a doméstica, aquela criada. Julieta diz a Clara que tudo depende dela e precisa seduzir Rodrigo e fazer ele voltar a se apaixonar por ela. Clara diz que nunca dará liberdade para Rodrigo, nunca dará ele o divórcio. Aldo chega até Lorenzo e Fabiano com uma nova bicicleta para eles.
Rodrigo diz a Patrício que não sabe o que Clara pretende, porque se incomoda se ela acha que eles levaram uma vida de casamento normal. Patrício diz que se ele transou com Clara uma vez, pode acontecer outras vezes, mas se ele se incomoda tanto é porque ainda ama Luciana. Patrício diz ao irmão que esse matrimônio será um pesadelo para ele. Clara nunca o deixará livre. Luciana segue passeando com o pai e conversando sobre sua vida no povoado, com Galdino, Paz e Lorenzo. As fofoqueiras vão até Luciana e perguntam se Cláudio é o pretendente de Dona Magda. Cláudio diz que não, e é Cláudio Linhares, pai de Luciana. Charity e sua amiga ficam chocadas. Clara procura por taças na casa e acaba encontrando um vestido dentro de uma caixa de presente e fica enojada. Patrício diz ao pai que quer ir pessoalmente entregar os materiais e a ajuda para o norte do país e pode ir com o Jorge amanhã mesmo. Patrício diz que irá ver Luciana. Luciana diz a Cláudio que ele não devia ter dito aquelas bocas abertas isso, que ele é seu pai, porque todo o povoado agora irá saber. Cláudio diz a Luciana que não podem evitar fofocas e a gente sempre fala. Luciana diz que está muito orgulhosa dele ser seu pai. As fofoqueiras já avisam Procópio que Luciana é filha de Cláudio Linhares. Procópio vai atrás de Aquiles e avisa que Luciana é filha do Dr. Cláudio Linhares. Aquiles fica surpreso, mas não consegue acreditar. Depois, Aquiles chama Procópio e diz que então resulta que sua pomba não é filha de Galdino, e então o advogado é seu sogro. Gente, esse Aquiles é uma piada, viu? Eu sempre rio com cenas dele. Julieta comenta com Roselena que Rodrigo não quis ficar com Clara na noite e deve ser por causa da chata da Luciana. Roselena diz que Luciana é uma maldição para todos eles. Julieta diz que precisam fazer algo. Patrício chega até as bruxas e avisa a mãe que irá para o norte do país, levar ajuda da fundação, às escolas de lá e também aproveitar a viagem para ver Luciana. A jararaca se irrita. Luciana e Cláudio tomam um sorvete. Cláudio pergunta a Luciana por que não diz a Rodrigo que está esperando um filho dele. Luciana diz que não tem certeza se quer dizer para ele. Cláudio diz que Rodrigo tem direito de saber, porque é pai do filho dela. Clara liga para Rodrigo e pergunta que horas ele chega, porque está preparando uma surpresa. Rodrigo diz que não sabe a hora exata, mas que será logo logo. Roselena pergunta a Patrício se é capaz de expor a saúde dele para ver aquela mulher. Patrício diz que não está expondo sua saúde. Roselena diz que graças à viagem dele estará com uma angústia muito grande no coração. Patrício diz que ela não entende nada. Ele diz que a adora, mas não vai permitir que se meta na sua vida. E se ela se sentir mal, que vá ao médico. Fala mesmo, Patrício. Bota essa mulher no lugar dela. Roselena diz a Patrício que se é isso que ele quer, pode fazer, mas se algo acontecer, terá alguém para se encarregar dela. Patrício pede que ela não chantageie, irá ver Luciana e ponto. Matilde pede que Patrício não se preocupe por Roselena, porque estará pendente dela. Anoitece. Rodrigo chega no seu apartamento e Clara o recebe e o chama para ver a surpresa no terraço. Ofélia diz a Serena que hoje é sua última noite no inferno. Serena diz que ela poderia ir mais dias até ela se recuperar. Violeta diz a Serena que não é bom ela ir toda semana, porque Lastra ficou olhando para ela e sente um arrepio com isso. Luciana e Cláudio chegam em casa depois de um dia inteiro juntos passeando pelo povoado. Cláudio serve água para Luciana. Cláudio diz à filha que mesmo Rodrigo sendo um Torreslanda, precisa saber da gravidez dela. Luciana diz que esteve pensando, mas não quer dizer para Rodrigo, para ele se sentir amarrado nela. Clara diz a Rodrigo que esqueceu o que houve à noite e o convida a beber para ver as estrelas e a surpresa que preparou. Clara abre a churrasqueira. Lá está o vestido de noiva de Luciana. Ela diz a Rodrigo que quer ajudar ele a esquecer a doméstica, mas ele tem que se ajudar a esquecer ela para sempre. Esquecer para sempre da Luciana. Clara bota fogo no vestido de Luciana. Rodrigo tenta impedir, mas já é tarde demais. Ele fica triste ao ver o fogo consumindo o vestido. Clara se sente satisfeita. Luciana diz ao pai que pensou e vai dizer toda a verdade para Rodrigo, que está esperando um filho dele. Quarta-feira, 11 de outubro. Rodrigo reclama com Clara por ter queimado o vestido de Luciana. Clara diz que está marcando o seu terreno e pergunta o que ele queria, se aqueles trapos seguissem na casa e não é uma piada para ele, e o casamento deles é um contrato de harmonia e respeito. Rodrigo diz que não tratará ela com falta de respeito, mas não vai aguentar cenas absurdas como essa. Roselena está prestes a dormir, quando Matilde chega com chá e medicamentos para doente mental. Ofélia está trabalhando de garçonete na boate com Violeta. Lastra, velho lambão, chega ali e olha para a bunda de Ofélia. Lastra diz a Violeta que Ofélia aprende rápido e tem categoria. Marcial chega na boate.
Violeta diz a Apolo que já não sabe o que fazer e não quer mais ver Marcial. Maximino diz a Vicky que ela é o mais importante para ele e, além do mais, muito sortuda. Vicky agradece ao ursinho, mas quer ir embora. Maximino quer tê-la no momento que quiser. Eles se cobrem e vão fazer amor. Violeta serve a mesa de Marcial. Marcial diz a Violeta que logo terá o divórcio. Violeta diz que não quer ter nada com ele. Marcial diz que a ama. Gente, eu já tô saturado, cansado, porque toda hora esse cara vem com essa mesma ladainha de sempre, dizendo que ama a Violeta e prometendo um monte de coisas. Pra mim chega. Marcial não cansa de perturbar a Violeta, viu? Madalena diz a Paz que está bem cansada. Paz diz que ela não parou o dia todo. Madalena diz que desde que voltou da capital, não tira a Violeta da cabeça por trabalhar naquele lugar tão feio. Paz não a julga, porque no lugar dela estaria pensando do mesmo jeito, mas tem fé que Luciana vai muito bem e Violeta pode vir pro povoado, trabalhar por ali. Amanhece. Todos tomam café da manhã. Patrício diz aos pais que em algumas horas irá para São Francisco do Alto. Nojenta e maluca, Roselena diz que não entende porque eles querem colocar em risco sua vida. E falam dessa mulher Luciana como se não tivesse acontecido nada. E pergunta o que Patrício quer fazer nesse lugar, nessas condições dele. Maximino repreende Roselena, dizendo que ela deveria estar feliz pelo filho deles, está cada dia mais independente. Roselena diz que sente de orgulho por Patrício estar decidido, entusiasmado, mas não vai se alegrar por ele viver essa mulher, que tanto fez mal à sua família. Patrício pergunta à mãe o que diz do mal que eles fizeram a Luciana, das humilhações que ela fez Luciana passar, e tudo porque se parecia com a Aurora Linhares, e pela amizade dela com Cláudio, e tudo por ela ter cometido o erro de se apaixonar por Rodrigo. Roselena diz que isso foi um grave erro dela. Constanza, outra sem noção, pede que Patrício não discuta com a mãe dele. Patrício diz que dizer a verdade não é discutir. Cláudio, Luciana e Arit saem da igreja e andam pelas ruas. Arit pergunta a Luciana quem é o pai do filho dela. Luciana diz que é Rodrigo. Luciana e Cláudio entram numa loja. Clara reclama com seus funcionários pelas fotografias de má qualidade que tiraram do seu casamento com Rodrigo. Julieta e Carola estão acabadas, depois de terem se divertido com homens, e a casa está toda uma bagunça, depois da festa que tiveram ontem. Rodrigo diz a Gabriel que inveja Patrício, porque ele estará perto de Luciana, e ele não, e ficará ali, atado a uma mulher que não ama, e não amará nunca. Luciana, Cláudio e Arit olham roupas para o bebê de Luciana. Praga Roselena, que só presta para fazer inferno na vida das pessoas, denuncia à polícia a venda de salgados do Lorenzo, dizendo que são horríveis e têm causado mal a todos da região. E se seus empregados adoecerem, podem ser contaminados. Clara compra várias roupas para o seu bebê em uma loja. Ela liga para Rodrigo e avisa sobre o que comprou. Clara pede para ele ir com ela na ginecologista. Roselena Fariseia pede que os policiais ajam rápido e tirem o caipira do Lorenzo da venda dos salgados. Clara diz sozinha que vai tirar de Rodrigo tudo o que quiser e ele vai cumprir seus caprichos, e o de Júlia também. Paz diz a Madalena que o novo padre da igreja é boa pessoa. Aquiles encontra as mulheres na rua e pergunta se é verdade que o advogado seu amigo é pai da sua pombinha. Paz diz a Aquiles que Luciana não é a pomba dele, mas sim, Luciana é filha de Cláudio Linhares. Cláudio diz a Luciana que São Francisco do Alto é um povoado muito lindo e agora entende como ela foi tão feliz por ali. Cláudio pede a Luciana para investigar os dados dos donos de uma casa dali, porque gostaria de morar ali, para ficar perto dela e de seu neto quando nascer. Aquiles fica chocado ao saber que Luciana é filha de Cláudio. Paz diz a Aquiles que ela e Galdino criaram Luciana como filha deles. E mesmo que o verdadeiro pai dela seja o Dr. Linhares, Luciana é filha deles. Jana diz a Melissa que não entende o que está acontecendo com ela, porque não quis ir mais na sua casa e ultimamente não atende quase nada de suas ligações. Melissa diz que sua prova profissional está ocupando muito do seu tempo. Jana pergunta se Melissa está deixando de ir à sua casa por sua mãe e o que Roselena fez para ela. O médico diz a Constanza que Roselena pode ter um grave transtorno de suas faculdades mentais. Matilde entrega para Roselena os remédios dela. Roselena se nega a tomar remédios e diz que não está doente. Melissa diz a Jana que foi por conta da sua prova e tem estudado muito ultimamente. Jana diz que não é boba e sabe que ela tem uma razão muito forte para não ir até a casa. Marcos e Patrício estão indo viajar para o interior. Rodrigo diz ao irmão que inveja ele por estar indo ver Luciana. Brígida diz a Matilde que ela pode dizer o que quiser, mas está preocupada pela senhora Roselena, que é muito bipolar, e um dia está contente, e no outro chora ou grita. Matilde diz a Brígida que não entende porque ela se preocupa tanto por sua menina, se em breve irá morar com a galinha. Rodrigo diz a Gabriel que seu irmão estava muito contente em ir à fundação e que também verá Luciana.
Clara leva todas as coisas que comprou até Rodrigo, que são roupas pro bebê deles. Roselena pede perdão a Honesto por não ter dito do casamento de Clara e Rodrigo. Roselena dá notícia a Honesto que Clara está esperando um filho e terá um neto de seu filho e Clara. Honesto diz que ela, que é muito apegada às normas da igreja e seus princípios, sabe que Clara e Rodrigo nunca poderão se casar pela igreja. Padre Honesto acha muito estranho tudo isso que tem acontecido e menciona Luciana. Roselena pede que ele não fale dessa má sombra que segue cobrindo sua casa, sua vida e seus filhos, e Patrício está em perigo de cair nas garras dessa mulher. Paz e Madalena veem as roupas que Cláudio e Luciana compraram para o bebê. Luciana diz à mãe que o advogado quer comprar a casa dos 6, que está abandonada. Cláudio diz que é para estar perto de Luciana e do bebê quando nascer. Cláudio diz que quer uma casa grande, para todos morarem juntos. Cláudio se despede de todos e já irá embora. Luciana acompanha o doutor. Constanza chega à empresa e diz a Oscar que veio falar com Maximino sobre Roselena. Oscar diz que Maximino está em reunião e convida ela para ir no seu escritório, tomar café e namorar. Vicky chora e diz a Aldo que tem muito medo de Maximino. Luciana dobra em guardar as roupas de seu filho com muita alegria e carinho. Madalena diz a Luciana que vieram vê-la. Luciana vê que Patrício está ali e fica surpresa. Luciana abraça Patrício com muito amor e carinho. Gente, talvez um outro de vocês concorde comigo, mas eu acho que a Luciana deveria ficar com o Patrício no final da novela. Desde o começo dessa história, ele foi o que mais sentiu carinho pela Luciana, a defendeu no momento que todos a julgaram, diferente do Rodrigo, que não acreditou nela e preferiu acreditar nas vilãs. Patrício diz a Luciana que veio supervisionar a fundação que tem ali e ajudar as escolas da cidade. Paz diz a Patrício que é muito bom vê-lo ali. A polícia chega até Lourenço e Fabiano e apreende a mercadoria deles. Clara vai com Rodrigo, a ginecologista. Patrício diz a Paz que ele em São Francisco tem um escritório da fundação, que é encarregado de ajudar ali, no norte. Patrício diz que Marcos e Jorge vieram com ele. Madalena diz que Luciana ganhou um concurso de cerâmica na região. A ginecologista dá um relatório para Clara, onde tem a lista de alimentos que ela pode consumir para fortalecer o bebê e ele receber vitaminas e nutrientes. Clara pergunta à doutora quando saberá o sexo do bebê. A ginecologista diz que em 4 meses. Clara tem certeza que seu filho será menino, para ser primogênito e herdeiro de Rodrigo. A doutora aconselha Clara a não engordar mais de 9 quilos. Roselena volta para casa. Matilde passa o telefone para ela e Julieta está na linha. Julieta chama Roselena para saírem, para fazer compras para o bebê. Roselena diz que ela está muito apressada. Roselena decide ir vê-la em 1 hora, para saírem às compras. O policial diz a Lorenzo que uma senhora muito distinta foi quem denunciou ele para prenderem a mercadoria dele. Eles falam que ele cometeu uma falha administrativa e terá que pagar a multa. Lorenzo e Fabiano ficam chocados e preocupados porque não tem esse dinheiro para pagar a multa. Ofélia diz a Serena que já se decidiu e não voltará ao inferno mais. Violeta recebe uma ligação de Lorenzo e fica chocada ao saber que ele está na delegacia com Fabiano. Vicky diz a Aldo que Maximino pode desaparecer com eles dois e sabe do que ele é capaz. Aldo diz que não é justo fazerem tudo que Maximino quer, e já é hora dela pressionar Maximino. Aldo diz a Vicky que é hora dela ter as próprias vontades, pressionar o ursinho a comprar um carro para ela, uma estética com tudo que ela precise, e um local para o salão dela. E como ela deixa Maximino louco, é hora de botar um preço nisso. Maximino recebe a notificação para audiência com Cláudio Linhares. Oscar diz a Constanza que Roselena fez muito mal para Cláudio e está muito afetada. Connie diz que Roselena tem medo quando os filhos souberem do que ela foi capaz de fazer. Bernardo entrega para Cláudio a notificação para audiência em breve nos tribunais, que será em 2 dias, 48 horas. Maximino pede que Constanza acompanhe Roselena em todos os exames que ela precisará fazer. Maximino diz a Oscar que a audiência com Linhares começa em 2 dias. Oscar pede que o amigo não se preocupe, porque estão preparados para tudo. Patrício vê o certificado de Luciana. Marcos chega à casa de Luciana e cumprimenta todos. Marcos pede que Patrício acompanhe ele com o pessoal da fundação. Patrício diz que Luciana irá com eles entregar coisas para as escolas. Rodrigo diz a Clara que não entende para que comprar tanta coisa para o filho deles, se nem sabe o que vai ser, se vai ser homem ou mulher. Clara acha que vai ser homem. Mal sabe ela, né, gente? Clara pede para irem tomar café. Rodrigo recebe a notícia de que um trailer dos que mandaram ao norte não chegaram com os materiais lá para as escolas. Madalena liga para Estela e pergunta de Violeta. Estela diz que Violeta está muito bem. Foi com Ofélia e Serena à delegacia e parece que levaram Lorenzo e Fabiano para lá, por estarem vendendo salgados na via pública. Paz fica assustada. Rodrigo leva Clara até o apartamento e já vai ir embora trabalhar.
Clara pede desculpas pelo modo que falou com ele, mas quer estar com ele. Rodrigo diz que eles se verão mais tarde, no apartamento. Ele sai. Clara entra e diz: "Te odeio, Rodrigo. Você não sabe o quanto eu te odeio." Quinta-feira, 12 de outubro. Acontece um escândalo na delegacia. O policial diz que a única maneira de Lorenzo resolver o assunto é pagando a multa. Arite e Luciana se encontram com a senhora encarregada da casa que Cláudio tem interesse, ali do povoado. Clara liga para Rodrigo e diz que ele não deixou a roupa do bebê. Ele diz que vai colocar dentro do carro para levar depois. Já de noite, Luciana pinta seus potes e diz a Patrício que Arite ficou muito feliz em saber que ele está ali. Patrício diz a Luciana que estavam esperando um trailer de materiais chegar, e já chegou, mas agora precisam avisar Rodrigo. Patrício diz a Luciana que o que vai dizer a ela sobre Rodrigo vai causar muita dor a ela, mas precisa dizer. Pá sai dali. Patrício diz a Luciana que Rodrigo se casou com Clara. Ela se surpreende, mas aceita triste. Patrício diz que Rodrigo se casou com Clara porque ela está grávida. Luciana fica ainda mais chocada e chora. Patrício pede perdão por todo o mal que fizeram para ela, que não merece nada que está acontecendo. Luciana diz que a culpa é sua, desse amor que se equivocou. Patrício diz que o amor dela está vivo e viverá sempre. Luciana chora muito e diz que Rodrigo se casou com outra mulher e se esqueceu dela. Rodrigo estranha por Patrício ainda não ter ligado para ele para dar notícias. Rodrigo recebe uma notificação de que o trailer que estava perdido já chegou ao povoado. Clara reclama com Julieta por dar festas e não arrumar nem limpar a casa. Clara diz à mãe que ela pode fazer o que quiser na sua casa, mas não toda essa bagunça. Julieta diz à filha que saiu às compras com Roselena para o bebê dela. Julieta perua diz a Clara que quando o bebê dela nascer, ela precisa ir à academia, fazer exercícios para perder peso, e é melhor nem alimentar a criatura. Bruxa Clara diz que quando seu filho nascer, deixará ele ser cuidado pela babá, enfermeira ou o que seja. Luciana diz a Patrício que ama ele e Jana pela bondade que tiveram com ela, mas de Rodrigo não quer saber mais nada. Ela suplica que Patrício não fale mais do irmão dele, porque a machuca. Patrício mexe o braço e toca em Luciana. Cláudio diz a Norma que gosta muito de ficar com sua filha e está pensando em comprar uma casa em São Francisco do Alto para ficar algumas temporadas por lá. Todos estão jantando. Patrício agradece a Paz por terem recebido eles na casa dela. Luciana continua visivelmente abalada. Patrício diz a todos que nunca vai esquecer dessa noite e foi muito contente, muito feliz, com a verdadeira família. Roselena vai tomar um chá. Ela está ansiosa por notícias de Patrício, porque ele está perto de Luciana, e ela pode dizer a ele que está grávida de Rodrigo e que Cláudio Linhares é pai dela. Maximino diz a Roselena que não vai escutá-la e está farto de tudo isso. Roselena diz que ele deveria agradecer de joelhos por Rodrigo ter se casado com quem devia, e não com uma vulgar empregada. Maximino diz que Luciana não é uma empregada, e ela bem sabe. Depois, Roselena chora e torce para Luciana e Cláudio irem para o inferno, que é onde a Aurora deve estar. Patrício consegue se comunicar com Rodrigo. Ele fala que Luciana está bem e jantou com a família dela, e daria tudo para passar uma noite boa em sua casa, como passou ali com a família de Luciana. Ele também diz que contou para ela tudo o que aconteceu, que ele se casou com Clara e que ela está grávida. Clara diz a Julieta que não conseguiu ligar para Rodrigo porque o celular dele está ocupado. Clara diz que Rodrigo continua apaixonado pela doméstica, mas nunca o deixará livre. Tonto, que queria esconder tudo da Luciana, Rodrigo reclama com Patrício por ter dito a verdade para ela. Patrício diz que cedo ou tarde, Luciana saberia da verdade. Rodrigo diz que ele tem razão. Luciana diz à mãe que Rodrigo se casou com Clara. Madalena fica chocada. Luciana diz que Clara também está grávida. Paz fica apavorada. Madalena diz que esses dois se combinam porque são mentirosos, falsos e hipócritas e não têm coração. Luciana diz à mãe que não quer que Rodrigo saiba que ela está esperando um filho dele. Paz diz à filha que o bebê que ela espera não pode crescer sem pai e ela precisa pensar. Clara reclama com Rodrigo e exige seu lugar na vida dele. Rodrigo diz que o casamento deles só é um acordo legal pelo bebê deles e não pode dar o que ela exige. Oscar entrega um documento para Maximino revisar e diz que amanhã começa a audiência com Cláudio. Maximino manda Oscar preparar a equipe para poder atacar Linhares. Cláudio diz aos amigos que está pronto para enfrentar Maximino Torreslanda. Começam a ser distribuídos os materiais pelo povoado para crianças que precisam. Luciana e Arite ajudam a distribuir. Todos gritam de felicidade por Patrício.
Luciana elogia a bondade de Patrício. Luciana pergunta se alguma vez ele se apaixonou por alguém. Paz diz à comadre que está muito agoniada com o caso de Lorenzo. Madalena pede que ela não fique assim, pois eles já são adultos e saberão resolver as coisas. Patrício diz a Luciana que sim, se apaixonou como um louco, como jamais pensou em chegar a fazer. Luciana diz que o amor é o sentimento mais lindo que existe. Patrício diz que nunca disse a essa pessoa sobre seu amor por ela, e é uma mulher proibida para ele, e sua condição de vida o faz um homem incompleto, incapaz de defendê-la e protegê-la como ela precisa. Luciana diz que ele não é um homem completo e é muito melhor que outros por aí. Patrício se emociona e quase diz a Luciana que é dela que está falando, mas as crianças interrompem um momento, chegando ali e agradecendo a Patrício. Lorenzo ainda não resolveu o problema na delegacia por completo, mas teve a bicicleta apreendida. Fabian chega e avisa Lorenzo que o Sr. Trim vai emprestar a bicicleta para eles. Violeta dá uma cesta a eles para colocarem os salgados e retomarem o negócio em outro lugar que seja permitido. Madalena pergunta a Paz se já se deu conta de como o Patrício olha para Luciana. Paz diz que sim, mas que não quer pensar em besteira, porque seja como for, Patrício é ex-cunhado de Luciana, e a mesma espera um filho de Rodrigo, que é sobrinho dele. Rodrigo treina na academia do apartamento. Clara vai lá, enche ele de elogios, pela boa forma. Clara diz ao marido que acha aquele quarto perfeito pro filho deles, porque entra sol e ventilação ali, e será o quarto do bebê deles. Rodrigo diz que ela está muito apressada em decidir agora onde será o quarto do filho deles, sendo que nem nasceu. Patrício diz a Luciana que virá ao povoado com mais frequência, para estar ocupado na fundação, e também vai conversar com Jorge para fazer sua hidroterapia por ali. Luciana se oferece em ajudá-lo. Arit acaba falando demais, e Patrício descobre que Luciana também está grávida de Rodrigo e espera um filho dele. Ele fica surpreso e pergunta quando ela soube e se dirá para Rodrigo. Luciana diz que iria dizer para ele, mas agora não tem mais por que dizer, já que ele tomou a decisão de formar uma família com Clara, e ele estará e se encarregará de fazer seu filho feliz, sozinha. Rodrigo volta à empresa. Oscar diz a ele que amanhã começa a audiência do caso Torreslanda e Linhares. Luciana diz a Patrício para não dizer nada a Rodrigo. Patrício diz a Luciana que seu irmão precisa saber, e esse filho que ela espera vai receber o sobrenome e reconhecimento da família, amor e proteção. Luciana diz que a mãe dele vai desprezar seu filho. Patrício diz que ele não, e promete que vai defender esse bebê como se fosse seu filho. Cláudio diz a Bernardo e Norma que todas as provas que vai apresentar ao juiz para demonstrar sua inocência são contundentes. Bernardo diz que tudo está justificado e especificado, mas infelizmente não sabem nada de Pedro Campos. Lorenzo e Fabiano começam a vender salgados em outra esquina. Aldo liga para ele, dizendo que umas clientes dele estão preocupadas. Lorenzo diz que não tem permissão para vender onde estavam, por isso vieram para outro lugar. Patrício, Jorge e Marcos almoçam na casa de Paz, com Luciana, Arit e Madalena. Procópio, Cobra, faz fofoca para Aquiles, dizendo que Luciana tem recebido muitas visitas ultimamente, de gente da capital. Aquiles diz que vai averiguar porque há tantos mistérios na vida de Luciana Jacinto. Roselena liga para o marido e pergunta que horas ele chega. Maximino diz que não sabe, mas pede que ela não espere para jantar, porque está muito ocupado com o caso de Cláudio, caso Linhares e Torreslanda, e Cláudio está avançando muito, e amanhã é a audiência com o juiz. Roselena pergunta a Maximino e se ele foi descoberto, e foi tudo um plano dele, para tirar Cláudio Linhares do meio. Ela pergunta o que irá fazer. Maximino diz a Roselena que se desmascararem ele, descobrirão tudo sobre eles dois. Violeta comenta com Ofélia e Serena que Marcial ligou 8 vezes para ela e não sabe o que fazer, e por isso não atende às ligações dele. Ela fala que apesar de tudo, gosta de Marcial. Violeta liga para Cláudio e pede uma reunião com ele para atendê-la em algo pessoal. Cláudio diz que amanhã estará ocupado, mas pede para se verem depois de amanhã, após o almoço. Patrício, Jorge e Marcos estão indo embora. Luciana agradece por eles terem vindo e pede que se cuidem. Luciana dá bênção a Patrício. Patrício pede que ela não se esqueça do que ele disse. Ela pede por favor que ele não diga nada a Rodrigo. Oscar diz a Maximino que Marcos ligou, dizendo que estão quase voltando. Maximino pede que Aldo busque Jana na escola e a leve para casa.
Clara pergunta a Rodrigo que horas ele vem para almoçar. Rodrigo diz que não pode, porque tem muito trabalho e amanhã é audiência com Linhares. Clara pede para se verem na casa dele, dos pais dele, à noite, e aproveita para mostrar as fotos do casamento para eles. Jana diz a Boris e Lola que todo esforço valeu a pena. Boris diz que conseguiram tirar 10 na prova. Lola pede para comemorarem as notas, fazendo algo. Aldo chega à escola para buscar Jana. Constanza diz a Roselena que vai almoçar com Melissa e passar a tarde com ela. Roselena diz que a filha dela insiste em não voltar mais àquela casa. Roselena diz que não vai viver sofrendo porque sua sobrinha não quer a ver. Aldo diz a Jana que a mercadoria de Lorenzo foi apreendida e eles já saíram da delegacia e parece que uma mulher fina de olhos azuis o denunciou. Jana sabe que foi sua mãe. Constanza se encontra com a filha para tomar café e comer um bolo. Melissa diz que Cláudio ajudou muito na sua prova. Melissa diz à mãe que desaprova totalmente o silêncio dela e de sua tia, mas está um pouco tranquila, porque Cláudio já sabe que Luciana é filha dele. Connie diz que Cláudio e Luciana merecem estar juntos depois de todo o mal que os Torreslanda fizeram para eles. Sexta-feira, 13 de outubro. Patrício está de volta a casa e elogia a família de Luciana para Rodrigo. Rodrigo pergunta dela. Patrício diz que ela está muito bonita e o que precisa é esquecer dele. Roselena vê as fotos do casamento de Clara com Rodrigo e com Julieta e a mesma. Clara diz a Roselena que o Rodrigo quase não a dá atenção. Roselena diz que eles dois têm que se acostumar com a nova vida. Brígida vai atender Clara e Julieta e deseja felicidades a Clara. Brígida cobra o dinheiro que elas a devem, sobre toda a informação que passou. Clara ameaça Brígida, dizendo que basta ela pedir a Rodrigo ou a sua sogra para demiti-la, que eles farão. Brígida diz que pode dizer tudo que fizeram para a doméstica. Paz diz a Luciana que o jovem Patrício é um anjo. Madalena diz que a vida errou em colocá-lo nessa família tão ruim. Luciana diz que não importa as condições de Patrício, ele sempre tem um sorriso no rosto e vive dando amor a todos. Paz pergunta a Luciana se Patrício teve namorada. Luciana diz que sim e que ele teve uma antes do acidente. Mas perguntou se ele tinha se apaixonado por alguma, e ele disse que sim, mas que é de uma moça proibida para ele. Rodrigo diz a Patrício que naquela noite de desespero, de bebedeira, acabou engravidando Clara e está pagando com lágrimas seu erro. Roselena chega no quarto de Patrício e escuta Rodrigo falando com ele de Luciana, e diz que já chega. Roselena pede que Patrício deixe de falar de Luciana naquela casa. Roselena diz que muito em breve Rodrigo será pai do seu primeiro neto. Patrício diz que é o segundo neto dela. Patrício pede que ela não finja com ele, porque sabia perfeitamente que Luciana esperava um filho de Rodrigo. Roselena diz que ele foi ver essa mulher para ela encher a cabeça dele de mentiras. Patrício diz que o filho de Luciana é de Rodrigo. Roselena diz que espera que ele não tenha dito a Rodrigo sobre o filho que Luciana espera dele. Patrício pede que ela não espere isso, porque vai dizer, e Rodrigo tem todo o direito e a obrigação de saber que Luciana vai dar um filho a ele. Roselena chora e pergunta se caso ela pedir suplicar para ele guardar silêncio, se fará, e que mantenha no canto e não diga nada para ninguém. A velha doida se ajoelha e suplica que o filho mais novo não diga nada. Ele diz que precisa dizer a Rodrigo e que Rodrigo tome a decisão que achar conveniente. Roselena olha com ódio para Patrício e diz que não sabe em que momento ele virou seu inimigo. Luciana continua trabalhando. Paz pergunta como ela se sente. Ela diz que bem, mas não pode deixar de pensar no que Patrício a disse. Roselena vai jantar com a nora. Rodrigo, Julieta e Maximino. Oscar e Constanza chegam para o jantar. Patrício está sem fome e diz a Matilde que se preocupa por Roselena, porque não é normal o que ela diz ou faz. Patrício diz a Naná que sabe que ela guarda os segredos de sua mãe. Matilde diz ao menino que muito em breve ele compreenderá Roselena. Jana liga para Melissa e pede que venha se encontrar com eles na cafeteria e irão à boate logo mais. Aldo vai buscar a Vicky para sair. Vicky diz a Aldo que esteve pensando no que ele disse e ele tem razão, mas não sabe como pedir tudo isso pro tio dele. Aldo pede que ela pense bem. Jana liga para Aldo e pergunta se irão ao antro. Aldo diz que sim e irão ao inferno. Vicky acaba aceitando ir com Aldo na boate. Aldo liga para Lorenzo e chama ele para ir à boate, porque é o executivo de lá e ele pode entrar. Lorenzo diz que vai pensar, mas acha que não. Após o jantar, todos tomam café com bolo de sobremesa. Luciana ainda não dormiu e se lembra quando Rodrigo veio ali, à cidade, e a pediu em casamento. Nas lembranças dela também passa a imagem de quando Patrícia disse que Rodrigo se casou com Clara, porque ela está grávida. Lola, Jana e Boris chegam em casa.
Jana pede permissão para sair mais um pouco para festejar. Roselena nega, mas Maximino provoca a bruxa, permitindo que Jana saia com os amigos para comemorar. Maximino liga para Aldo e manda ele cuidar de Jana nessa saída dela e pede que não a leve na boate inferno. Patrício chora muito e se lembra quando Luciana disse que amava ele e Jana, mas que não queria saber mais nada de Rodrigo. Patrício diz sozinho: "E como eu faço para te tirar dos meus pensamentos, meu coração, se você está presente em cada respiração, Luciana?" Luciana sofre e imagina Rodrigo e Clara felizes, esperando pelo bebê. Ela diz que não dirá a Rodrigo que está esperando um filho dele, porque ele está com Clara e serão uma família. Após um belo espetáculo, todos aplaudem Violeta, mais conhecida como Coral na boate. Ivan volta das férias. Aldo aproveita para dizer a ele que está supervisionando ali. Lorenzo e Fabian chegam à boate. Aldo permite que eles entrem, antes que Ivan os mande embora. Lorenzo pensa em ir embora, ao saber que Jana está a caminho. Fabian pede para eles ficarem. Clara vai até Rodrigo e pede para dormirem juntos. Ele diz que não tem sono e vai depois. Lastra pergunta a Violeta sobre Ofélia. Violeta diz que ela não vai voltar, porque não gostou de certas pessoas que trabalham ali. Ivan diz a Lastra que com Aldo naquele antro vai fazer honra ao nome e aquilo será um inferno. Lastra diz que vai dar um jeito de tirar Aldo dali, porque ele é o único chefe daquela boate. Clara olha pro espelho e diz que odeia Rodrigo e sabe que ele só pensa na doméstica, mas cobrará todas as humilhações que ele fez ela passar. Marcel solta a franga na boate e dança com mulheres. Jana, Boris e Lola chegam à boate. Jana cumprimenta Lorenzo com muito carinho e com um beijo no rosto. Boris fica morrendo de ciúmes e afasta Jana de Lorenzo. Lorenzo não gosta do modo que Boris trata Jana e eles começam a brigar. Fabiano pede um amigo para ir embora e eles acabam saindo. Amanhece. Luciana dá bom dia para a mãe. Paz diz à filha para deixar de pensar em Rodrigo, porque ela tem a vida dela ali. Luciana diz à mãe que estarão bem e daqui a pouco vai rezar a Virgem, porque hoje é o julgamento entre Maximino e seu pai, e quer pedir pelo seu pai. As duas se abraçam, o policial abre as portas e todos entram para a sala onde acontecerá o julgamento entre os Torreslanda e Linhares. Patrício diz a Rodrigo que até que enfim chegou o dia. Nojento e odioso, Rodrigo diz ao irmão que seu pai vai demonstrar que Linhares é um farsante e Cláudio sairá por aquela porta mais culpado do que já é. O juiz dá boa tarde a todos e diz que estão reunidos na petição que Cláudio Linhares solicitou a reabertura pelo caso, que foi julgado e sentenciado a 20 anos de prisão, para demonstrar sua inocência. Oscar responde que é isso. Cláudio dá boa tarde e diz que solicitou a reabertura do caso porque quer demonstrar diante a justiça e sociedade que Maximino Torreslanda plantou provas contra ele e mentiu nas declarações. Oscar protesta, o juiz rejeita. Cláudio diz que Maximino o acusou injustamente por algo que ele não cometeu. O julgamento está intenso. Rodrigo diz a Patrício que Linhares veio disposto a tudo, com um tanto de prejudicar seu pai. Patrício diz que assim continuará, e Linhares se manteve de boca fechada por 20 anos, e não irá perder a oportunidade de dizer tudo que guardou quando esteve preso. Cláudio reitera que está disposto a demonstrar sua inocência e quem realmente é Maximino. Oscar protesta e o juiz pede para seguirem. Oscar diz ao juiz e aos jurados que, como advogado de Maximino, se apresenta para demonstrar que a sentença ditada há 20 anos atrás contra Cláudio Linhares, acusado de fraude, má administração e abuso de confiança, foi mais justa e precisa pelo caso. Rodrigo, tonto, diz a Patrício que seu pai sempre foi um homem justo e honesto. Paz diz a Luciana que tomara que o pai dela ganhe o julgamento e seja feita justiça. Madalena chega em casa e fica sabendo que nesse momento, no México, está acontecendo o julgamento de Cláudio e Maximino. Aquiles volta à casa de paz para perturbar todos. O advogado Bernardo diz ao juiz que Cláudio não esteve presente pessoalmente na data, lugar e hora que aconteceram os fatos que o julgaram. Ele dá o DVD com o vídeo das câmeras de segurança do Banco da Alemanha para eles. Aldo chega no julgamento e se junta ao tio. Todos veem o vídeo onde Pedro Campos assina os documentos, se passando por Cláudio Linhares. Cláudio se aproxima até o centro da sala. Rodrigo acha que aquele cara do vídeo é cúmplice de Cláudio. O clima segue agitado e Bernardo defende Cláudio muito bem, na frente do juiz e de todos presentes ali.